Paz, gente, Shalom de Cristo. Aqui aproveitar enquanto tem um solzinho, que depois que o sol vai embora esfria, né? Então, se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo, que nós possamos realmente ser um povo cristão unido, né? Sem preferencialismo, sem uma igreja se achar melhor que outra. Tem os exageros, as coisas assim estranhas, que nós temos que saber ter sabedoria para sair fora, ok? Mas sai, deixa para lá. Se una com um grupo de pessoas que querem servir ao Senhor com sinceridade, ok? Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, para a gente saber melhor as doutrinas que Deus nos deixou. Tem que ser através dos livros escritos pelos apóstolos, né? Tudo foi escrito pelos apóstolos ou aqueles que se converteram ao Senhor Jesus e andava com os apóstolos, né? Então vamos lá. Tem muita coisa que aconteceu nesses 2000 anos de cristianismo, gente. Muita coisa mesmo, muito. Deus continua falando, Deus continua revelando. Ok? Mas o que está escrito é aquele que a gente vai usar para pregar. E a gente pode dar um testemunho de algo que aconteceu com nós, podemos, não é errado. Okay? Desde que a gente esteja em paz, que realmente a gente sinta que vem de Deus mesmo, ok? Nós não podemos dar um testemunho de coisa errada e dizer que foi Deus, né? Isso aí também, que Deus nos livre disso. Mas vamos ler hoje Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vamos ler? Ok? Aleluia. E aqui diz assim: havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé. Ok? A igreja não tem só pastor. A igreja não tem só ancião. A igreja não tem só cooperador. A igreja não tem só diácono. A igreja não tem só presbítero. Porque tem umas igrejas que elas ficam bitoladas em uma palavra só. Só pode ser isso, só pode ser isso. Não, liberta disso. Liberta. Ó, na igreja tem doutores. Doutores é quem tem um grande conhecimento bíblico, ok? Entende outras línguas, pode fazer tradução. Então tem doutores, tem profetas. Continua tendo profeta no meio do cristianismo. Não tem mais profeta. Ai, gente, se liberta desses. Tem profeta, tem doutores, doutor em conhecimento da palavra de Deus, ok? E tem mais toda aquela lista lá que o apóstolo Paulo falou em Coríntios. E aqui diz: havia então na igreja de Antioquia, que depois de Jerusalém, a igreja mais falada é Antioquia, que é na Turquia, ok? Inclusive, Pedro passou por ela antes mesmo de ir para Roma. E eu creio assim. Porque Pedro, quando Pedro fala, os da Babilônia vos saúdam, ali ele estava em Roma. Porque naquela época Roma era considerada uma Babilônia. Mas isso aí é outra coisa para discutir, né? Vamos voltar para cá, para não sair do foco. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, um outro Simão. Tinha vários Simão, você vai ver que tinha vários Simão, inclusive Pedro era Simão, né? Esse aqui era o Simão, apelidado de negro. É assim mesmo que está escrita a tradução, apelidado de negro. Tinha o Lúcio de Cirene,
Ok? Sirene não é esse barulho que as ambulâncias fazem, não. Era o sobrenome do... aliás, era o lugar de onde o Lúcio veio. Porque naquela época não tinha esse negócio nem de sobrenome. As pessoas eram chamadas pelo lugar de onde elas eram. Ok? Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Então aqui, ó, quantos a gente vai contar aqui, ó. Tinha profetas e doutores, está no plural, a gente nem sabe quantos. Mas vamos lá pelos nomes. Simão 1, não, Barnabé 1, Simão 2, Lúcio 3, Manaém 4, ok? Saulo 5. Pelo menos 5 aqui tinha. Ok? Doutores e profetas. Ok? Então a igreja de Cristo sempre tem muita coisa. Muito, muito. Muito, muito. Queria ir, mas nem mesmo que a gente tiver, gente, tudo escrito, a gente não ia dar conta de ler nem de ensinar. Então, louvado seja Deus, que ficou essa partezinha, esse pouquinho de nada escrito. E com esse pouquinho que ficou escrito, já dá pra gente pregar o evangelho. Para as pessoas não virem para cá dizer que a gente está inventando coisa, né? Mas aqueles que não creem na palavra de Deus sempre também vão dizer alguma coisa, mas deixa para lá, gente. Deixa, né? Isso aí não é por causa dessas pessoas que a gente vai paralisar, não. Nós temos que fazer a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos fazer a obra de Deus sem ficar perdendo tempo com esses que não crê, não quer paciência. Vocês acham que nós vamos obrigar uma pessoa a crer? Não. Nem Deus obriga. Tá aí para todo mundo crer. Feliz de quem crê. Quem não crê, vai para as trevas. Vamos continuar? Okay? Eu não tô nem falando de ir para a igreja, de se converter, levantar a mão. Não tô nem falando disso. Eu tô falando que quem não crê no evangelho, não crê no evangelho, não crê no Senhor Jesus, não aceita as coisas do Senhor Jesus, o que nós podemos fazer? Vai para as trevas, porque a luz é Cristo, tem que estar com Ele para estar na luz. Então vamos lá. Enquanto celebrava o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, puseram-lhes as mãos e os despediram. Ok? Olha o que eles faziam. Eles jejuavam e oravam para enviar uma pessoa. Não era assim de qualquer jeito, não. Não era porque era artista e agora se converteu, já dá um monte de coisa para o artista fazer. Não, gente, isso não existia. Ok? Ó, enquanto celebrava o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. O Espírito Santo esperava o Espírito Santo dizer. E eles sabiam quando o Espírito Santo falava mesmo, era de verdade. Não era igual hoje aí que a pessoa diz que o Espírito Santo falou e a gente não sabe nem se ela está pecando. Porque com o Espírito Santo não se brinca. Vamos lá, livrai-nos, Senhor. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho destinado. Olha, ó. Quem pediu para separar o Barnabé e o Saulo foi o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Lá na igreja de Antioquia, ok? Vamos continuar. Então, jejuando e orando, e puseram-lhes as mãos e os despediram. Era com muito temor, gente. Era com jejum e oração. Não era com mágica, não. Pelo contrário, o mágico lá levou, foi a maior bronca. Graças a Deus que ele entendeu que ele estava errado. Tomara que ele tenha se convertido de verdade. Vamos lá. Enviados assim pelo Espírito Santo foram a Seleucia. E dali navegaram para a ilha de Chipre. Amém? Chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus.
Então lá na Salamina, lá em Chipre, lá em outros lugares que não era Israel, tinha já muita sinagoga judaica naquela época. E Saulo, que depois vem a ser chamado de Paulo, o Saulo, ele gostava muito de pregar em sinagogas. Porque aquela experiência que ele teve com Cristo, ele queria que os outros judeus tivessem também. Só que ele era condenado por causa disso. Mas ele não desistia. Ele levava xingo, mas ele ia. Então vamos lá. Chegados a Salamina, pregava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. E tinha João também junto aqui, ó. Ok? Eu creio que é o apóstolo João. Eu creio, não sei, tinha também João Marcos. Então, por isso, às vezes, a gente não sabe. Mas aqui só fala João. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar Jesus, que significa filho de Jesus, ok? Mago e falso profeta. Judeu com o nome filho de Jesus ou filho da salvação, porque o nome Jesus significa salvação, ou filho da salvação. Ok? E ele era mago e era um falso profeta. Você pode estar por aí seguindo um mago, um falso profeta. Tem muitos que estão abandonando o Senhor Jesus para seguir magos e falsos profetas. Inclusive do meio judaico. O meio cristão também existe. E do meio judaico também existe, ok? E lá do mundo a gente já sabe que já é falso profeta. Mas eu estou falando, aqui ele está falando de um judeu. Como também hoje também, infelizmente, nós temos também no meio cristão falso profeta. Então, ó, o homem era Bar Jesus, significa filho da salvação, ok? Porque o nome Jesus significa salvação. E Bar significa filho. Então ele chamava Bar Jesus, filho da salvação. Ele era mago e falso profeta. Falso profeta. Ok? O que é um falso profeta? Ele profetizava algo que não acontecia. Vamos lá. Que vivia na companhia do procônsul. O procônsul era uma pessoa importante no governo ali, né? Sérgio Paulo, que chamava Sérgio Paulo. Homem sensato. O procônsul era sensato, mas estava caindo na conversa lá do mágico. Do mago, do falso profeta. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. O Sérgio Paulo, ele estava lá sendo enganado com o mago, com o falso profeta dos israelitas. Ok? Tinha um monte de israelitas que se converteram ao Senhor Jesus, mas tinha outros que não se convertiam, até hoje tem. Ok? E o Sérgio Paulo estava acreditando naquele falso profeta, aquele mágico. Aí o Sérgio Paulo chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhe o desejo de ouvir a palavra de Deus. Aí ele falou assim, deve ter pensado, poxa, eu gostei da pregação desse povo aí. Barulho. Deve ter falado, eu gostei da pregação desses homens. Eu quero também saber mais, né? Sobre essa pregação que esses homens pregam. Quem era? Saulo e Barnabé, ok? Mas o Elimas, o mago, ok? Bar Jesus, Elimas. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, também tinha esse nome de Elimas, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Quantas vezes não tem pessoas que querem nos desviar da nossa fé? Tem, gente. É muito triste, mas tem. As pessoas, elas querem nos desviar da fé, ok?
Tem coisa aqui que eu não posso nem falar. Vamos lá. Então Saulo, chamando também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: filho do demônio. É tão bom a pessoa ter um discernimento espiritual, né? Falar com autoridade. Que bênção, glória a Deus. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou neles os olhos e disse-lhe: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça. Okay? Essas pessoas, esses falsos profetas, eles acham cheios de astúcia, de engano, mas eles são inimigos da justiça. Preste atenção. Justiça é pessoas também que ajudam uns aos outros. A justiça. Okay? Não, a justiça no meio judeu é a tzedaká, que é ajudar uns aos outros. Okay? Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor? Ou seu filho do demônio? Aqui é que a tradição católica ela usa essa palavra, filho do demônio, mas seria filho do diabo, ok? Você não cansa, você não para, cessa é parar. Você não para de querer perverter os caminhos do Messias do Nazareno, que aqui, caminhos do Senhor, caminhos retos do Senhor, está falando tanto do Messias de Nazaré, como também pode ser do próprio Adonai. Ok? Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Gente, você não precisa ter medo não, gente. Quando você perceber que a pessoa, oh Deus, tenha compaixão, Senhor. Quando você perceber que a pessoa está ali querendo perturbar a obra de Deus, fala sério com ela, não precisa ter medo não. Não precisa ficar com dó, às vezes fica com dó. Mas aí a pessoa não se converte, porque a sua dó não vai ajudar ela a se converter. Meu Deus, vem conosco, Jesus, livrai. Não cessa de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até a nova ordem. Ter nova ordem. Lembra que Paulo ficou cego por 3 dias? Porque estava perseguindo os cristãos? Agora é o mago. Um falso profeta do meio israelita judaico, porque naquela época o restante dos israelitas que sobraram já era tudo considerado judeus também. Aqueles que seguiam a religião, aqueles que não seguiam eram considerados, igual os samaritanos, eles eram considerados pagãos. Mas aqueles que seguiam, eles eram considerados judeus. Eles iam lá no templo, faziam a festa, mas ele era um mágico, ele era um falso profeta. Igual hoje tem muita gente que vai na igreja e é assim, gente. Deus nos livre, não Pai, Filho e Espírito Santo. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não verás o sol até a nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda buscava quem lhes desse a mão. Gente, foi na hora, gente. Na hora que Paulo profetizou, gente. Ainda mais Paulo, que já tinha passado por essa experiência, né? Ainda mais Paulo, que já tinha passado por essa experiência. Agora era a vez dele profetizar sobre aquele homem. Ele já tinha ficado cego, ele já sabia que ele era isso. Que era isso, por perseguir o povo de Deus. Agora ele profetiza que aquele homem ia ficar cego, e o homem ficou cego na mesma hora. Ok? Olha. Aquilo que Deus te dá vitória, aleluia, obrigado, Senhor. Deus vai te ajudar para quando a pessoa se levantar contra a obra de Deus. Vamos lá. À vista deste prodígio, isso aqui é italiano. À vista deste prodígio, o procônsul
abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Ok? Então, o falso profeta lá ficou cego. À vista desse, o procônsul abraçou a fé. Aí ele foi tentar impedir que o procônsul, o Sérgio Paulo, se aproximasse do Senhor Jesus. Foi pior a situação, porque ele acabou empurrando, oh meu Deus, todo aquele que querer tentar a obra de Deus vai fazer com que as pessoas se convertam mais, em nome de Jesus. Aí que o procônsul realmente acreditou em Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga, sentaram-se, já pregando ali na sinagoga, Paulo, aonde ele estava agora, na Pisídia. E o sol está se pondo, rapidinho ele se põe, rapidinho. Pois é, aí nem fala mais o que aconteceu com o cara que ficou cego lá, não. Aqui não falou. Paulo falou, olha, até segunda ordem, não sei qual é a ordem que Deus deu. Não sei se aquela pessoa se converteu, não sei o que aconteceu, não está nem contando. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então eles estavam em 3, ficou agora Barnabé e Saulo. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia, a Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Acho que aqui é onde eles vão pregar, numa sinagoga. E, aliás, toda sinagoga que Paulo ia pregar, acontecia alguma coisa. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Ok? Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e falou: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos alimentou no deserto. E eu vou parar por aqui, ok? O povo foi escravo, o povo também sofreu, mas Paulo fala que Deus o exaltou. Tem o dia da exaltação, tem um dia de Deus exaltar. Creia, vamos crer e vamos confiar e esperar no Senhor. E eu vos deixo aqui até a próxima. Paz, shalom, shalom. E me siga lá no Facebook, é Bíblia Diária Helena. E perfil do Facebook Cristã Helena. E também eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe com a benção da saúde, com a benção da paz e com a benção da prosperidade. Leia os evangelhos, leia o escrito apostólico, ore ao Senhor, ore, creia, confia, profetiza que Deus vai te dar a vitória, vai te dar a bênção, pão e glória no nome de Jesus, mas principalmente a salvação, porque essa é a melhor. Ok? Paz, shalom, até a próxima.